Shalom, shalom, geração do avivamento, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, amém? Como está a expectativa do seu coração? Aleluia! Mais uma madrugada sobrenatural. Amanhã nós vamos começar dentro da libertação, dentro da batalha espiritual. Nós vamos continuar com a pauta pedindo, clamando por reparação no tribunal de Deus. Mas como nós estamos, clamando dentro do tribunal de Deus, nós precisamos também orar por cura e libertação. Então amanhã, a oração da madrugada, principalmente a parte da madrugada, vai se intensificar de forma poderosa. Então, agora mais que nunca, eu quero pedir para você deixar essa oração ligada dentro da tua casa, para que tudo aquilo que está desajustado, desalinhado, porque eu quero que você entenda, por mais que você saia para trabalhar, a oração fica ligada. Imagina as pessoas orando, toda hora as pessoas orando, clamando, intercedendo, e esse clamor é para tua casa, esse clamor está chegando, em todos os locais aí. Então é poderoso, é sobrenatural aquilo que o Senhor está fazendo. Então a gente já fez muitos 24/7, muitas campanhas assim, então é poderoso. É poderoso porque traz libertação local, traz libertação territorial, traz libertação para a família, traz libertação em todos os níveis. Amém? Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O Senhor renova as misericórdias dele todos os dias. Como é bom viver na presença. Como é bom viver rendido na presença do Senhor. Então amanhã nós vamos começar um tempo de batalha espiritual. Amanhã nós vamos começar um tempo de clamor. A oração da madrugada é uma das armas de guerra, uma das armas mais poderosas da guerra e da batalha espiritual. Presta atenção o que eu estou falando para você, tá? A oração na madrugada é uma das mais violentas, tá? A oração da madrugada. Por que muita gente não consegue orar na madrugada? Porque, queridos, para orar na madrugada você tem que ter domínio próprio, você tem que ter uma vontade, uma resiliência muito grande. Então, por isso que orar, as pessoas que desejam uma libertação mais rápida, se ela se posicionar na madrugada, porque a libertação é um processo, mas se ela ora na madrugada, a libertação dela é mais acelerada. Por quê? A madrugada, ela carrega um despojo de glória de Deus sobrenatural. Também um nível de guerra mais difícil que existe. Então eu quero que você entenda. Quer viver um aceleramento, quer viver essa libertação. Então você vai ficar atento todos os dias. Que hora que o novo link é liberado todo dia, 2h45 da manhã. Então você tem colocado aí no seu PDF para Deus libertar sua família, libertar sua casa, trazer libertação, principalmente lá no seu trabalho. Põe bem baixinho, a um ponto que ninguém escuta. Mas se estiver tocando, há uma frequência de unção e da glória de Deus sendo reverberada sobre o local. No mundo espiritual não existe altura, existe a frequência do céu. Amém? Então é sobre isso. Eu quero que você já aumente a sua expectativa. A partir de amanhã nós vamos ter que vigiar mais, certo? E todo dia você vai ter que colocar a armadura de Deus. Nós estamos dentro do tribunal e nós estamos entrando agora na batalha, num campo de batalha. E vai ser avassalador. Então nós vamos orar desde libertação de vícios, libertação de pecados sexuais, libertação da nação, libertação de coisas que você não tem nem ideia. Então é uma pauta bem grande de libertação. Tanto é que cada 3 horas são pautas diferentes. Amém? Vai ser sobrenatural. Glória a Jesus. Então aumente a expectativa do seu coração. Estou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. Como que foi o seu domingo? Você passou em família? Passou com o seu pai? Amém? Eu espero que você que tem um pai vivo, tenha ligado cedo. Ontem eu liguei cedinho pro meu pai, falei com ele, Gravei até um videozinho também pro meu querido apóstolo Joel. Então, a gente precisa lembrar daqueles que nós amamos, Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Gente, eu tô muito, mas muito feliz com o que Jesus está fazendo. Sabe aquela felicidade de você fala, meu Deus,
O que Jesus está fazendo é tão lindo, é tão maravilhoso. Então nós precisamos celebrar as pequenas conquistas, amém? Só que às vezes a gente vive num aceleramento tão brutal que a gente não celebra as pequenas conquistas. Mas uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo nos últimos dias é: celebre as pequenas conquistas. Nós acabamos de passar 10 dias da oração da madrugada e a gente orou por reparação, né? Principalmente por reparação. E a gente precisa celebrar, a gente precisa tomar o despojo, a gente precisa saborear todos os locais onde Deus está nos estabelecendo. E muitas vezes, por estar tão acelerado, porque a gente começa a orar, jejuar, aí o que acontece? Aceleramentos. Aí a gente começa a viver muita coisa ao mesmo tempo e a gente esquece de celebrar. E eu quero pedir para você celebrar toda a conquista que você faz. Então, por exemplo, você nunca orou 10 dias na madrugada e você de repente conseguiu ficar 10 dias. Eu quero que você celebre. Fala: Jesus, eu quero celebrar. Eu estou muito feliz porque fazem 10 dias que eu estou acordado na madrugada. Eu estou conseguindo fazer algo inédito, que eu nunca fiz. Faz 10 dias que eu estou jejuando. E meu Deus, como que a minha vida transicionou nesses 10 dias? Eu quero que você aprenda a celebrar todas as vitórias que Jesus tem dado para você. Amém? Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar. Senhor Jesus, eu quero te bendizer, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Jesus, por mais uma madrugada, por esse devocional. Jesus, fala conosco de forma precisa, cirúrgica. Espírito Santo, Tu és o meu melhor amigo. E eu chamo você para estar aqui à frente desse devocional. Que não seja eu, Espírito Santo, mas a Tua presença, a Tua vontade, a Tua soberania. Eu te amo, Espírito Santo, além do meu entendimento. E cada vida que está aqui também te ama. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti mais uma madrugada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Exatamente isso, gente. Celebra. Abram comigo Números 31. Amém. Nós precisamos aprender a celebrar pequenas conquistas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a celebrar marcos territoriais que a gente avança. Nós precisamos aprender a celebrar. Glória a Jesus. Ó, 10 dias de jejum, cadê? Esse povo tá demais. Gente, vocês estão demais. 10 dias de jejum de 23 horas. Parabéns. Parabéns, Miriam. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês que estão firmes no jejum, né? Glória a Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Números 31. Israel conquista Midian. O Senhor disse a Moisés: vinguem-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel enviem 1000 homens para a batalha. Assim, escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel. No total, de cada tribo de Israel. No total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo, sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens, os 5 reis midianitas, e morreram na batalha. Os cinco reis midianitas, Zur, Ur e Reba, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Então aqui o profeta Balaão vai morrer.
Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto prisioneiros como animais, trouxeram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel, que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles e fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Traga-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem-se a si mesmo e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então, o que vai acontecer aqui? Quero que vocês entendam que Deus vai falar assim: Moisés, agora vocês vão tomar, vocês vão guerrear contra os midianitas. Ali havia 5 reis, e o texto vai falar que Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, mais o profeta Balaão vão morrer. Só que os homens, os capitães, vão deixar as mulheres viver. E foi justamente elas, por um conselho de Balaão, que foram ali tentar os israelitas e fazer eles cair. Então, o que vai acontecer aqui? Deus fica irado. Não é justamente elas que fizeram, que fizeram isso. E aí, então, Deus dá mais uma ordem para que eles voltem e exterminem tudo. E vai deixar somente as meninas que são virgens para viver entre eles, tá? Eu tô em Números 31, 21. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que partiram à batalha: o Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo o que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo, para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e o chefe das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas, tanto dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes. Entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entregue primeiro um tributo que cabe ao Senhor. 1 de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entregue essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem 1 de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entregue essa porção dos levitas que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas. Gente, é um baita de um rebanho. 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram tributo ao Senhor, 36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram tributo ao Senhor,
30.500 jumentos, dos quais 61 eram tributo ao Senhor, 16.000 virgens, das quais 32 eram tributo ao Senhor. 16.000 virgens, das quais 32 eram tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés separou da metade que pertencia aos homens que lutavam. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 virgens, e da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo ao Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha, sob o comando. Nenhum de nós está faltando. Gente, Deus pediu para que fosse separado 1.000 soldados de cada tribo. Nenhum morreu. Não estava faltando nenhum. Vocês têm noção disso? Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos objetos de ouro como oferta ao Senhor, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias, os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram na batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Então você vê que eles derrubaram 5 reis, o profeta Balaão, né? E tanto despojo, e não morreu ninguém, não estava faltando nenhum soldado, né? Então, a gente precisa entender, né, que quando Deus ele nos envia para uma batalha, quando Deus ele nos manda para uma batalha, ele vai nos respaldar. Existem batalhas que são pelejadas com o Senhor e existem batalhas que são pelejadas sem o Senhor. E eu quero aqui ensinar hoje aqui para mim, é um princípio que eu estabeleci nesses últimos anos. Por mais que essa guerra seja convidativa, certo? Se Deus não mandar eu ir, eu não vou. Porque às vezes a gente quer guerrear em territórios que Deus não nos deu e que Deus não pediu pra gente guerrear. Às vezes você começa a se posicionar em guerra, você abraça uma frente que nem sua é. Não é nem pra você e às vezes não é nem o tempo. E você entra num local onde Deus não te enviou, não trouxe respaldo para você sobre aquilo e você vai sofrer. Então, quando que eu sei que essa guerra é para mim entrar? Quando Deus me ordena a entrar. E se Ele me ordenar a entrar, Ele não só vai comigo, adiante de mim, você vê que a Arca da Aliança, o sacerdote vai adiante, né, dessa guerra. Né? A gente vai ver aqui bem no comecinho do texto, se você voltar, né, a gente vai ver, né? Finéias levou consigo os objetos sagrados e trombetas para dar ordem de ataque. Então Deus ele precisa ir à frente com você para dar essa ordem de ataque, porque se ele der essa ordem de ataque, não haverá prejuízo. Então por que você está pegando guerras que não são suas? Por que você está abraçando frentes que Deus pediu para você não abraçar? E eu vou falar uma coisa aqui para você. Nós podemos, sabe, às vezes a gente quer comprar brigas no mundo espiritual que não é nossa. E talvez você nem tenha estrutura. Porque, queridos, eu vejo que tudo, né, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo, o que tem na terra é espelhado, é um reflexo do que já existe nas cortes celestiais. Então, assim como existem patentes dentro de um serviço militar, de um serviço de um exército, né, existem patentes, né, soldado, cabo, major, nós também vamos crescendo em autoridade. Então, às vezes, a gente é bebezinho ainda, a gente é apenas um soldado raso, um soldado. E aí a gente quer comprar guerras de um general, sendo que você vai sofrer demais. E é muito perigoso nós comprarmos a guerra de um general enquanto nós apenas somos um soldado. Então, a gente precisa entender
Qual é a autoridade que está estabelecida? E como que nós sabemos? Quando nós somos impelidos a guerrear. Então, por exemplo, esses 50 dias foi o Senhor que mandou eu fazer. Porque de mim mesmo não sairia. Então, eu sei que Deus mandou a gente orar pela reparação da nação. Então, hoje nós temos força para estar nesse local, para fazer. Mas vamos supor que você é um novo convertido. E Deus pede para você fazer uma campanha como essa. Talvez você não tenha força, não tenha constância, não tenha resiliência. Talvez você comece os primeiros dias bem, mas depois você pode ser muito atacado. Então, a gente precisa saber se a gente aguenta, se a gente tem estrutura, não só para guerrear, mas para permanecer durante toda a guerra. E eu quero que você aprenda a discernir qual é a batalha que Deus está convidando para você para ir. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, passando por retaliação, né? Retaliação é o revide do diabo. Mas por que vive essa retaliação? Porque, às vezes, está guerreando, está dentro de um campo de guerra que Deus não convidou, Deus não chamou. E a pessoa não tem estrutura. Às vezes, essa pessoa ainda tem brechas abertas e por causa dessa vulnerabilidade na vida, você sente o contra-ataque de Satanás. Mas eu vou falar bem para você. Quando você está bem estabelecido em Deus e Ele te convida para a guerra, não tem contra-ataque. Porque você vai destronar o inimigo. Amém? Então nós precisamos, né, entrar no campo de batalha e ir até o fim. Então, a gente está vendo que os israelitas, 1000 de cada tribo, vão para o campo de batalha, vão vencer os midianitas e eles vão voltar intactos. Por quê? Porque Deus foi com eles. Mas Deus deu um alerta, vocês tinham que ter matado as mulheres também. Vocês tinham que ter matado todo mundo. Porque foi exatamente elas que fizeram o povo cair. Amém? Então, nós precisamos ir diante de Deus na batalha. Não ir e falar, Deus, vem comigo. Não, Senhor, vai adiante de mim. E eu vou atrás do Senhor. Porque eu sei que se o Senhor for à frente, com a sua presença, com a sua majestade, não haverá prejuízo. Você precisa entender que tem guerras que não é para você lutar, porque você talvez não tenha a patente para suportar esse processo de guerra. Então, no começo, as maiores guerras a qual você vai enfrentar é a da sua conversão. Porque nós vamos nos converter, nós vamos aceitar Jesus, e a maior guerra que você vai ter no começo é permanecer em Deus. Depois, a maior guerra é a sua libertação, é a cura, é essa transformação de caráter, é as maiores guerras. Como que você quer enfrentar uma guerra externa sem ter enfrentado a maior guerra que existe, que é a interna? Então, se você não enfrentou essa primeira guerra, que é de dentro, como que você quer ser intercessor de pessoas? O diabo vai pisotear em você. O diabo vai falar assim, o que você pensa que é? Você quer ministrar libertação nessa pessoa, mas por dentro você está todo arrebentado, criatura. Eu vou acabar com você, você está cheio de vulnerabilidade. Então, nós precisamos entender esse princípio de que, primeiro, eu tenho que lutar as minhas guerras primordiais. Qual que é a sua guerra primordial? É a sua conversão genuína que tem que ser estabelecida. Porque se você hoje está na presença, amanhã você cai. Aí depois você entra na presença, aí amanhã você dá uma desviada. Então você não é convertido de verdade ainda. Eu sinto muito. Porque a pessoa que for convertida de verdade, nunca mais ela retrocede. Nunca mais ela volta atrás. Porque de fato ela se converteu de verdade. Porque se você aceitou Jesus, mas voltou para o mundo, você ainda não foi genuinamente rendido. Porque uma vez genuinamente rendido, você vai viver o processo da transformação. Então, as nossas guerras primordiais é cura do nosso emocional, cura, né, diárias da nossa vida, que tem muitos maus comportamentos por falta de caráter. Então, primeiro é a olaria de Deus. Deus tem que tratar, Deus tem que lapidar. Aí você quer pegar, ser intercessor de gente, se você está com a vida toda arrebentada. Queridos, nós precisamos ter ética, né? A gente precisa ser prudente. Então, quer ser intercessor, mas tua vida está arrebentada, teu casamento está todo dilacerado, você tem que ser intercessor seu primeiro. Você tem que orar pela sua vida. E, queridos, eu sei que você pode orar por outras pessoas, como a gente ora aqui, mas eu estou falando às vezes de comprar briga, comprar guerras, Vou dar um exemplo aqui. Você mal está terminando o processo, porque você mal começou o processo de cura e libertação, você quer se colocar na brecha pelo seu vizinho que é pai de santo, feiticeiro, há 30 anos, que tem... Eu falo, é uma guerra que você vai entrar e você vai sofrer. Agora, se Deus mandar você ir, aí é outros 500. Mas se Deus mandar você ir,
Deus vai zelar pela tua saúde, vai zelar pela tua casa, vai zelar. Mas eu não creio que Deus manda a gente para a batalha se a gente não tiver estrutura. Então eu vejo pessoas querendo abraçar umas guerras. Eu vou orar, eu vou fazer um ato profético de guerra pela minha cidade. Gente, isso você só pode se posicionar para um ato de ferro, de toma de território. Quando nós vamos fazer um ato de profético para tomar uma cidade, você não está mais lidando com o demônio ralé. Nós estamos falando de hierarquias, dominadores locais, territoriais. E aí eu falo, você está com a vida alinhada para ir, se colocar e fazer isso? Amém? Então, queridos, o que eu estou tentando dizer para você? Vamos primeiro enfrentar a guerra que tem dentro de nós. Quando você estiver posicionado, resiliente, constante, eu tenho uma vida com Deus constante, faz tempo que eu estou na presença de Deus, eu tenho crescido em autoridade, aí Deus vai começar a te liberar e Ele vai te liberar em níveis. Amém? E eu quero que você entenda que a autoridade a gente conquista orando na madrugada. Então, se você quer ter essa autoridade, se você quer viver essa libertação abrupta, oração da madrugada. Amém? Glória a Jesus. Aí a gente está vendo que eles venceram a guerra e tomaram despojo. E eu quero falar das guerras que nós enfrentamos. Então, por exemplo, 50 dias de oração que nós estamos aqui, nós estamos com os líderes que são preparados na frente dessa campanha orando por vocês que participam. Você que participa é uma pessoa a qual nós estamos intercedendo. Você pode estar orando também, mas aqueles que estão guerreando são aqueles que estão nas janelas ali todos os dias. Então, eu orei agora eu orei agora 3h20, o apóstolo começou a orar 12h50, então vem o próximo. Então, nós estamos na guerra. Vocês estão participando, vocês estão recebendo, amém? Então, toda a guerra tem despojo. Então, hoje no final, o Senhor me mostrava que Ele está ativando uma identidade sobre nós. E eu via pessoas lançando máscaras sobre o tribunal de Deus, falando, Deus, eu não aguento mais, tirando os espinhos da carne. Então hoje, qual foi o despojo depois desses 10 dias que Deus está nos entregando? Identidade, autenticidade, tirando fardos. Eu via pessoas com mochilas pesadas, sabe aquelas mochilas de mochileiro, todas carregadas de pedra, pessoas carregando fardos e Deus tirando tudo aquilo delas e derramando o óleo da identidade. Então, não basta a gente, só entrar na guerra, a gente precisa tomar o despojo. Então, nesses 50 dias, Deus disse para mim que o maior despojo que nós vamos tomar é a autoridade no final dos 50 dias. Mas todo dia você vai ver que Deus está entregando algo, Deus está entregando despojo, Deus está entregando, certo? A sua intervenção rápida, como um relâmpago. Deus está entregando um manto, O Senhor entregava hoje um manto da evangelização, um manto de fogo, para nós evangelizarmos no sul, no norte, no leste, no oeste. O Senhor está... Então, toda guerra vai te dar despojo. Então, quando Deus te convidar para estar num campo de batalha, eu quero que você entenda que depois da guerra ou durante a guerra, Deus vai te entregar despojo. O que é o despojo? O despojo é aquilo que Deus vai conceder a você. Nós somos transformados de glória em glória e nós também avançamos de autoridade em autoridade. Então, se você olhar lá para o começo da sua conversão, você tinha um nível de autoridade. Você orava, às vezes, de uma forma mais intimista, de uma forma mais suave. Agora você faz uma oração de guerra, você lança decretos na sua casa, você dá brados na sua casa. Então, por que agora você faz isso? Antes você não fazia isso? Porque agora há uma autoridade, porque você tomou despojos. E toda essa autoridade que vai entrando dentro de nós, todas essas coisas ousadas que nós começamos a fazer, significa o despojo de autoridade que Deus começou a nos entregar e a gente começou a colocar em prática. Amém? Então, agora, eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi nesses últimos anos. Eu não posso entrar nas guerras e já sair para uma outra. Eu preciso pedir para Deus trazer reparação da minha armadura. Reparação. Porque, queridos, você está guerreando na madrugada, você está com a espada na mão. Nós também não levamos dardos inflamados. Nós também levamos espadadas, porque nós estamos guerreando. E muitas vezes a gente vai ser machucado espiritualmente. Eu não sei se vocês vão conseguir entender isso. Mas o fato das vezes a gente estar machucado espiritualmente, machucado no sentido de aquilo ali começa a trazer muito cansaço, muita estagnação.
Então você precisa, como eu disse hoje, né, na oração, Senhor, repara toda a rachadura da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. E a sensação de quando você está machucado da batalha espiritual é um cansaço mental e físico. Um cansaço, principalmente também emocional. Porque a sua energia vital, ela tá ali, ó, sendo minada. Então você vai falar, Deus, repara a minha armadura, troca a minha armadura, tira todo o dardo inflamado de mim. Senhor Deus, cura todo tipo de lesão que teve na alma, toda lesão que teve no meu corpo físico, toda lesão que teve na minha mentalidade. Por quê? Nós entramos na guerra. Então, quando um soldado ele sai do campo de batalha, ele vai para uma casa, né? Eu tô falando de forma física, né? Ele vai ali para uma tenda, né? Então, quando a gente está falando de um campo de guerra mesmo, ele vai ali para uma tenda, né, de auto-socorro, para poder fazer um curativo, para poder, né, talvez tomar um soro, para poder talvez fazer uma sutura de uma espadada que ele levou, e assim é a gente também. Então, eu quero ensinar isso para vocês. Quando nós saímos do campo de batalha, nós precisamos pedir para o Senhor tirar todos os dardos inflamados. Pedir para o Senhor reparar tudo que foi lesionado em nós, a nível natural e a nível espiritual. E pedir para que Jesus renove a nossa mente. Eu quero dizer uma coisa para vocês que vocês às vezes não têm ideia. Eu tenho esse escritório aqui onde a gente ora na madrugada. A dimensão de guerra, ela é muito agitada. Eu não consigo escrever conteúdo, eu não consigo escrever imersões aqui. Eu consigo ministrar, mas escrever não, porque aqui é muito agitado. E às vezes para mim, e não consigo fazer meu devocional aqui. Agora, se for para fazer oração de guerra aqui, eu consigo fazer. A gente ora tanto nesse escritório que aqui tem uma dimensão de batalha, de guerra. Então, se for para mim fazer oração, né, de decretos, aqui eu consigo fazer, mas oração de rendição, aqui eu não consigo fazer. Porque eu preciso de um lugar com outra atmosfera. Aí eu falo pra você tá no campo de batalha. E aí você tá naquela atmosfera agitada. Então nós precisamos aprender a sair da atmosfera da guerra. Porque senão a gente não consegue, às vezes, transicionar em outra coisa que o Senhor tá nos pedindo. Amém? Então, às vezes você fala, Senhor, eu saio agora do campo de batalha. A nível físico, mental e espiritual. Então eu estou contando aqui pra você uma particularidade. Então, por exemplo, eu não consigo sentar aqui, eu fico agitada, meu espírito está agitado. Por quê? Aqui tem uma dimensão de batalha espiritual. Por que eu gosto de orar no fundo do meu closet? Porque lá é um lugar sereno, é um lugar onde não tem essa agitação. Então ali eu consigo me render, ali eu consigo chorar, ali eu consigo, sabe? Ali minha vontade não é gritar. Não, agora eu venho pra cá, eu posso começar orando de joelho. Daqui a pouco eu tô de pé, daqui a pouco eu tô pra um lado, eu tô pro outro. E eu falo pra você, essa oração da guerra é importante, mas a oração de rendição é aonde nós somos renovados de glória em glória. Então às vezes você fala, meu Deus, por que eu não tô conseguindo orar do jeito que eu orava? Às vezes é o local, se você orar tanto, né, por guerra, tanto guerreando, você já não consegue mais. Então, a dimensão da glória de Deus, ela é aberta sobre os locais. Por exemplo, se você ora de joelho ali e sente a presença de Deus, pode chamar qualquer pessoa para ajoelhar ali, a hora que ela começar a orar, ela vai começar a chorar. Por quê? Há uma dimensão da presença do Espírito Santo já aberta ali. E às vezes a pessoa que nem tem sensibilidade, ela vai chorar, ela vai sentir. Amém? Então, toda batalha deixa marca. O que nós precisamos fazer? Senhor, eu estou saindo do campo de batalha. Senhor, renova minhas forças. Senhor, tira todo o dardo inflamado. Me coloca agora debaixo de uma nova armadura. Põe uma nova armadura. Fala, Jesus, cura todo o que foi lesionado com o teu bálsamo poderoso. Senhor Deus, traz energia e força para minha alma, para minha mente, para o meu espírito, que vem direto do seu trono. Porque senão a gente vai ficando fadigado, cansado. Amém? Nós precisamos sair do campo de batalha e pedir esse renovo, essa purificação do Senhor. Amém? A gente vai ver que o pessoal aqui vai sair do campo de batalha e eles vão ter que passar por purificação. 7 dias. E eu preciso que você entenda que sempre a gente termina 50 dias desse que é forte. Aí depois a gente ameniza. A gente entra na intercessão normal. Essa intercessão aqui é a mais forte. É a mais porque nós estamos dentro do tribunal de Deus. Então, quando terminar os 50 dias, nós precisamos descansar.
Nós vamos continuar orando, mas nós vamos orar não dentro desse viés tão profundo, amém? Na sala e na cozinha é guerra, aleluia. Então, toda a batalha vai trazer despojo, amém? Aqueles que oram de madrugada, como eu disse para você, se você quer um aceleramento brutal, é na madrugada. As pessoas que oram na madrugada, elas vão ter uma autoridade violenta. Você que ora na madrugada, você vai viver um processo de libertação muito intenso, principalmente emocional. Porque quando você ora na madrugada, o seu emocional vai ter que ser liberto. De tanto que você ora, declara, o seu emocional vai ter que ser liberto. Amém? Então, quem volta da guerra, tá? Precisa entrar nesse local de descanso. Agora, nós não podemos só viver de oração de guerra, nós temos que viver de oração também de rendição. E aí, às vezes, a gente não consegue orar em rendição porque você está orando no mesmo local que você guerreia. Então, o cantinho da oração de rendição, sabe aquela oração que você chora, que você se entrega para Jesus? Você vai ver que se você se acostumar a fazer ela num local... Então, eu falo que a atmosfera, querido, influencia demais. Então, por exemplo, eu gosto de orar dentro do closet. Lá no canto do closet, no fundo, tem uma mesinha, tem uma cadeira lá. Então, lá é um lugar que eu tenho paz. Eu sinto paz. Dentro do carro também. Eu gosto de fazer oração de rendição. Se eu abrir minha boca dentro do carro, eu já começo a chorar. Por quê? Também para mim é um lugar de muita sensibilidade. Amém? Glória a Jesus. Então, a guerra é importante. O despojo é importante. Voltar da guerra e descansar é importante. Eu preciso trazer outra coisa para você que eu aprendi nesses últimos tempos. Nós precisamos aprender a descansar fisicamente, espiritualmente, mentalmente, amém? E emocionalmente. Quando a gente vai falar descansar espiritualmente, é exatamente o que eu estou falando. Nós não podemos só ficar guerreando, lutando com o demônio. Isso cansa muito o nosso espírito, e o nosso espírito cansa de fato, tá? Isso cansa muito a nossa alma, cansa muito a nossa mente. Então, a gente não pode perder a comunhão com o Senhor, mas há tempos de guerra e há tempos de não guerra. E nós precisamos aprender a descansar. Descansar no Espírito. E como que nós vamos ter esse refrigério? Buscando o Senhor naquela oração de rendição. É aquela llenura, aquele enchimento do Espírito Santo que vai trazer esse renovo espiritual. Sabe quando você entra na dimensão do Espírito e começa a ser ministrado? É essa unção que renova o teu Espírito. Amém? Descanso emocional. Descansar de gente, descansar de pessoas. Então, você talvez é uma pessoa que toda hora sua casa está cheia, você está toda hora tendo comunhão com um monte de gente. Isso traz um desgaste emocional. E você precisa ter tempo de solitude. Principalmente você que é um profeta. Uma das pessoas que mais vive no campo de batalha é o profeta, a profetisa. E o burnout é algo que pode acontecer espiritualmente. Nós vamos ver Elias, que depois de pelejar com 450 profetas, se eu não me engano, acho que 800 profetas de Baal e Aserá, 850 profetas de Baal e Aserá, ele vai lutar ali no Monte Carmelo, que vitória estrondosa, Deus se manifesta. Depois ele vai receber um recado da rainha Jezabel e ele vai desejar a morte, ele vai correr, ele vai esconder na caverna, ele vai pro deserto. E por que vai acontecer isso? Porque ele sai da guerra. E quando ele sai da guerra, ao invés dele proteger o coração dele, ao invés dele ir para um tempo de descanso, ele ficou ali vulnerável, vamos dizer assim, tô dando um exemplo. E aí aquele recado, no formato qual chegou nele, chegou trazendo intimidação. Mas antes ele guerreou ali. Mas por quê? Antes ele talvez estava descansado. E o que eu quero dizer para você? Nós precisamos aprender a descansar. O descanso emocional. Descanso de estar sozinho. Você não é um super-herói, um super-homem. Às vezes as pessoas querem que você esteja toda hora disponível para ela, resolvendo um problema. E quem cuida de você? Quem que cuida de você? Você quer cuidar de todo mundo, mas quem que cuida de você? A primeira pessoa a cuidar de você mesmo é você. E se você quer cuidar do seu emocional, você precisa ser uma pessoa que põe limite. E eu, quando quero descansar emocionalmente, eu já saio das redes sociais, eu não fico nas redes sociais, eu não respondo meu WhatsApp. E eu vou passar tempo buscando o Senhor e não ocupando a minha mente de coisas que me desgastam emocionalmente. Então, você precisa descansar emocionalmente também.
Porque às vezes a gente vai ficando espiritual, Deus vai nos dando autoridade, e aí a gente fica com a síndrome do super-herói, da super-heroína, que tá todo tempo orando por alguém. Toda hora alguém te liga, não, fulano, eu tô mal, eu tô oprimido, ora por mim, a pessoa. A gente precisa pôr limite nas coisas, a gente precisa pôr limite, a gente precisa impor respeito, e as pessoas precisam aprender a nos respeitar. Por quê? Escutam o que eu vou falar pra você. O maior nível de depressão está chegando. Eu não estou profetizando isso. O maior nível de depressão sobre a terra está chegando. O maior nível está chegando. Como nunca antes. Por quê? Por causa dessa obesidade de muita dopamina. Então a gente está vendo as pessoas, rede social. Pessoas querendo coisas muito rápidas, querendo viver processos rápidos. Então, o que eu quero dizer para você? O colapso mental, o colapso emocional vai fazer a pessoa entrar nesse local. Mas se você for renovado todos os dias pela presença de Deus, pela glória de Deus, você nunca vai entrar nesse local. E por que é tão importante nós termos o domínio próprio? Nós estamos 50 dias. Talvez você não está mais na internet como você ficava. Talvez você não está mais você fez lá a renúncia de não estar no WhatsApp tanto tempo. E isso é restaurador, isso é maravilhoso. Então, qual que é o nosso descanso emocional? Sempre está relacionado a pessoas. Descanso emocional está relacionado ao fazer, relacionado ao você ter que sempre estar processando uma resposta. Então eu quero que você comece a cuidar de você. Você quer cuidar de todo mundo, mas quem cuida de você? A primeira pessoa a cuidar de você é você mesmo. Amém? O descanso mental, muita informação, muita obesidade de informação. Então eu vejo pessoas aí o dia inteiro no Reels, o dia inteiro nos vídeos. E aí você termina o dia, se eu perguntar pra você 10 Reels que você lembra, você não lembra de nenhum. Porque todos são dopaminas baratas. Então, se você tivesse feito um curso, você tinha retido a informação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a obesidade cerebral, de ter muita informação e não estar retendo coisas importantes. E eu falo para você, nós precisamos começar eu vejo, a gente sabe que essa era, ela é governada por um grande principado, eu falo eras, era chamado Leviatã, que mexe muito no emocional e na mente. Então, a intenção até da nova ordem mundial é fazer você ficar viciado em internet, viciado em informação, viciado e muito acelerado. Então, eu vejo que é uma estratégia do diabo esse aceleramento. E a gente ficou tão acelerado que a gente quer fazer todas as coisas escutando mais uma coisa. Então, a gente quer, mas às vezes a gente precisa ficar em silêncio para nossa mente ser, tratada. Porque imagina, sua mente está se desgastando, tentando escutar algo, tentando processar algo. E essa coisa de fazer uma coisa de cada vez, nós que estamos vivendo esse aceleramento é muito difícil. Só que às vezes para o nosso cérebro descansar, nós precisamos começar a fazer uma coisa de cada vez. E o silêncio é o maior bálsamo para sua mente descansar. Vou falar de novo. O silêncio é o maior... Você pode colocar até um soco, mas o silêncio é o maior bálsamo para sua mente descansar. O silêncio, o ato de se silenciar. Faz um exercício, fica 40 minutos, 1 hora sentado em silêncio, só refletindo, pensando. Isso é um exercício reparador para sua mente. Agora, você está todo o tempo acelerado, todo o tempo querendo escutar alguma coisa. A sua mente está viciada em informação, mas você não processa a informação, você não retém a informação. Então nós precisamos aprender o quê? A descansar. Precisamos aprender a voltar da guerra e descansar. O descanso espiritual acontece quando você sai da guerra e a sua alma, o seu espírito tem que receber o refrigério da presença do Senhor. A sua alma vai descansar quando você começa a cortar tudo que é tóxico, tudo que te oprime, tudo que exige muito de você. E você precisa ter esse seu descanso, tá? Você precisa ter esse descanso. Descanso de gente, descanso de comunhão, descanso... Por que a pessoa que trabalha, ela tem férias? Porque ela precisa desse descanso, ela precisa desse tempo de refrigério, esse tempo. Então, eu quero que você aprenda a descansar. E descansar, querido, não é não ir trabalhar. Descansar é descansar a mente, é descansar a alma, é descansar o seu corpo físico, é descansar
toda a sua estrutura. Amém? Glória a Jesus. Então, ó, exatamente os bebês, né? Eu vi esses dias um estudo que fala que as crianças, os neurônios estão sendo, né, violentados por causa de tanta informação. Daqui uns dias, daqui um tempo, aquele que for original, aquele que ainda tiver costumes mais arcaicos, vai ser uma coisa bizarra, porque vai estar tudo muito tecnológico, vai estar tudo muito artificial, né? Já chama inteligência artificial. E queridos, eu vou dar uma dica para você. Nessa era, burnout digital, nessa era, você sabe o que vai vencer essa era? A originalidade. Porque daqui uns dias nós vamos ver muitos vídeos, nós não vamos mais saber o que é original e o que não é original. Mas não perca a sua essência, não queira entrar num local de mecanismo, não queira entrar num local de... Então, por exemplo, hoje, se a gente quiser fazer um texto, a gente vai na IA. Não entra nisso, porque senão você perde a sua criatividade. Deus nos inspira, você pode usar a IA para corrigir, mas não deixa de escrever na sua própria inspiração, a qual Deus te dá. Não deixa de criar algo que Deus está dando para você. Porque se nós entrarmos nesse local de depender dessa inteligência, nós não vamos gerar a inteligência que Deus já nos deu. Você vai depender sempre de se apegar ali, aquilo ali. Então Deus, Ele vai gerar, sim, conhecimento em nós, mas nós precisamos desbravar esse conhecimento. Nós precisamos entrar nesse local. Eu quero perguntar para você, hoje, você tem descansado em Deus? Você tem descansado as suas emoções? Você tem descansado a sua mente? Sábado e domingo, tira para você descansar. Eu não estou falando de você não buscar o Senhor, mas tira para você fazer coisas aleatórias. Tira para você estar fazendo coisas recreativas. Amém? Eu, pelo menos, quando quero que a minha mente vai esparecer, eu gosto de pintar. Gosto de desenhar. Gosto de fazer alguma coisa relacionada à arte, artesanato. Isso descansa a minha mente, isso relaxa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa era. Eu falo para vocês, essa vai ser uma era. Se já existe um colapso de doenças mentais, essa próxima era vai ser a era de mais colapso. Por quê? Nós estamos vendo uma sociedade ficar doente. Doente dentro das suas casas, nas telas. Viciadas, amém? Faz um propósito de ficar 3 dias. Depois de 3 dias você não consegue mais voltar a ser viciado como você era. Mas se você começar a dar lugar para o diabo, daqui a pouco você está de novo. De novo. Então, começa a vigiar com isso. Vigia aquilo que você está dando como entretenimento para o teu filho, para a tua filha. A gente começa a se santificar, orar, jejuar, você vê que a gente não tem mais paciência de ver um filme. A gente não tem mais paciência de assistir uma série. Por que você não tem mais paciência? Porque agora o teu espírito tem o governo e ele quer as coisas do céu, quer as coisas de Deus. Amém? Precisamos desacelerar e aprender a descansar. Nós estamos no campo de batalha, nós estamos, nesses dias de guerra. Mas eu quero que você aprenda a descansar o seu corpo físico. Quero que você aprenda a descansar. Gente, sabia que às vezes o seu cansaço é pessoas difíceis, pessoas complicadas que você está deixando entrar dentro da tua casa? Querido, porque você tá ali, você quer viver, a sua casa é uma dimensão de paz. Você fala, ai meu Deus, que paz que tem aqui. Aí vem uma pessoa complicada, turbulenta, aí a pessoa quer jogar todo aquele fardo em cima de você. Aí a atmosfera de paz já muda. Você já prestou atenção nisso? Você precisa aprender a se guardar. Você precisa aprender a se proteger. Nós que vamos nos tornando pessoas espirituais, eu quero que você entenda, nós não podemos estar em todo lugar. Nós não podemos, não é que a gente é melhor que os outros, mas eu falo pra você, nós não podemos estar em todo lugar, todo tempo. Você pode ir num ambiente difícil, ele pode, mas se você permanecer em ambientes tóxicos, difíceis, você não vai aguentar emocionalmente. Aquilo ali vai te matar. O profeta, ele precisa de se recompor em Deus, principalmente. O homem e a mulher de Deus, que é espiritual, ele precisa se recarregar na presença de Deus. Porque todas as vezes que nós estamos com pessoas, nós vamos dar de nós vamos orar. Gente, é assim, quando você se torna um instrumento do Senhor, ainda que você queira estar de férias, pessoas vão atrás de você para uma oração, pessoas estão...
mas nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a entregar para o Senhor a nossa carne, o nosso espírito, a nossa mente e cada departamento da nossa alma, porque senão nós entramos num burnout espiritual. Eu falo para vocês que não existe nada mais prazeroso do que você ser usado para transformar a vida de alguém. Mas se você começa a ser defraudado, e defraudado com você, é você mesmo se defraudando. Você faz tanto e não tem tempo de descansar, daqui a pouco você vai ter aversão a ministrar pessoas, aversão a ter tempo de mesa com pessoas. Por quê? Você fez tanto isso sem reparar, você fez tanto isso sem pedir renovo para o Senhor, que agora, toda vez que você pensa em que você precisa estar com alguém, ministrar alguém, já vem uma aversão. E não é porque você está desviado ou nada disso. É porque você não está se recompondo. Você não está... E aí, exatamente, você entra no ativismo religioso, só que o ativismo traz o burnout. E o burnout, queridos, o que é o burnout? O burnout é uma rejeição a algo. Eu já supri tantas pessoas no meu WhatsApp, eu já fui uma pessoa de estar tão preocupada que eu criei uma aversão de WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp. Eu não gosto de responder o WhatsApp. Mas por quê? Porque foi gerado um gatilho de fazer, e você entra num colapso. Porque a gente precisa colocar limite. E foi daí que eu coloquei limite. E hoje, cada pessoa tem que entender o meu tempo. Por quê? Eu já dei tanta atenção, eu já supri tantas pessoas por ali, ao ponto de entrar num colapso. E aí você não quer mais atender ninguém, você não quer mais, né? Por quê? Você cria, é um trauma, é igual a pessoa que vai pra guerra e tem um trauma, amém? E por que agora você tem aversão de certas coisas? Talvez você tenha aversão de congregar numa igreja física, porque talvez você lá viveu um trauma, foi machucado. Agora, nós precisamos pedir para Deus ressignificar todas essas coisas. Ressignificar todas. Senhor, ressignifica essa coisa que eu tenho de não responder o WhatsApp. Restaura, Senhor Deus, toda área foi defraudada. Restaura, Senhor Deus, todas as áreas que houve cansaço e não houve uma ressignificação. Porque se nós entrarmos nesse local de fazer sem descansar, nós vamos colapsar. E o maior perigo do colapso não é só entrar no burnout. O burnout eu não queria fazer, mas é sair da presença do Senhor. É parar de ter prazer em orar, parar de ter prazer em buscar o Senhor. Esse é o mais perigoso, amém? Certo? Então, queridos, nós precisamos, né? Eu sei que talvez você não congrega hoje, tá? Eu sei que talvez você não congrega hoje porque talvez você cansou do sistema, cansou de ver a mesma coisa, as manipulações. E tem igrejas maravilhosas, mas tem muita igreja que é manipulação pura, mas pede para Deus ressignificar isso. Ou fala para Ele usar a sua vida para você ser uma voz profética, para você fazer a diferença. Mas nós precisamos pedir para Deus ressignificar, para a gente poder voltar para o campo de batalha e continuar fazendo. Então, não permita que o muito fazer venha defraudar sua área emocional, sua área mental, sua área espiritual. Nós precisamos aprender a descansar. E descansar não é parar o propósito. Descansar é você se reestabelecer. É digno nós descansarmos no Senhor, é digno a gente ter um tempo de lazer, um tempo... Porque, queridos, nós não somos só espírito, nós somos carne, nós somos corpo, nós somos alma, nós temos todas essas dimensões e todas elas precisam ser supridas. E existe um erro muito grande de quem vai se tornando espiritual, ele só quer coisas espirituais, mas nós precisamos também das coisas que suprem a nossa alma. A nossa alma é suprida de amor, suprida de comunhão com pessoas, suprida de conversas, de tempo. E nós precisamos continuar alimentando também essas esferas da alma, de coisas boas e que tragam bom fruto. O descanso, o sono, a comida. Nós estamos jejuando, mas no horário que você pode comer, coma bem. Se alimente bem, certo? Durma bem. É igual, eu sei aonde me aperta, eu sempre falo. Então ontem tinha pessoas aqui em casa almoçando e, né, tem gente aqui na minha casa almoçando, então qual que é o bom senso? Do anfitrião fazer sala, eu não faço sala para ninguém.
eu sei aonde aperta em mim. E eu levantei do almoço, gente, tô indo dormir, que eu tô muito cansada, essa madrugada passada eu dormi muito pouco. Eu não vou defraudar a minha área emocional porque tem alguém na minha casa. As pessoas precisam respeitar a minha rotina é difícil e dura. Então, eu parei de defraudar o meu sono. Se eu estou com sono, eu estou indo dormir. Eu preciso dormir 2 horas agora depois do almoço, porque na noite passada eu não dormi. Porque eu sei que eu acordo 2h20, 2h30 todos os dias. Então, nós precisamos ter esse senso de que meu corpo está chamando, eu preciso descansar, eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar sozinho, eu preciso ter um tempo só meu. E nós precisamos aprender a respeitar o seu status. Você precisa aprender a se autorrespeitar. Para de falar sim para todo mundo, para de achar que você precisa estar em todos os locais. Amém? Então, o que eu estou tentando falar para você? Para de se defraudar. É digno você orar, jejuar, guerrear. Nós estamos fazendo 50 dias poderosos. Mas se você é um severino que está toda hora ajudando todo mundo, você está defraudando você mesmo. Eu creio que é muito importante nós ajudarmos as pessoas, mas uma vez que a gente está bem. Porque se a gente não estiver bem, aquilo ali vai entrar num local que depois talvez não tenha volta. Então, fala: Jesus, me cura, me restaura, me liberta, me edifica, me transforma. Amém? E é sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Olha, deixa eu ver a pergunta aqui. Vasos, medicamentos. Tá. Ó, alimentação, né? A questão do Covid, as vacinas. Eu fiz o Reset, um programa ano passado. A gente precisa tirar glúten, lactose, açúcar e fazer o nosso corpo ter um reset, tá? As nossas células mais deficientes precisam morrer, como? Jejum intermitente, certo? Para que as células novas sejam supridas. Então, a gente sabe que, né, a gente está vendo aí todos esses estudos de vacina. Então, ano passado, quando Deus me deu o programa do Reset, o Senhor falou para mim que ia desintoxicar, nos desintoxicar da vacina. E eu não tinha nem noção, né? Eu achei que era do chumbo, do mercúrio, de tudo aquilo que vem na vacina. Então, nós fizemos 90 dias de Reset, 90 dias de jejum intermitente e de suco detox. Então, é muito importante a gente quebrar, né? Salsinha, faz uma pesquisa do que ajuda a tirar os metais pesados do corpo. Então, quando você terminar o jejum intermitente, que é esse jejum espiritual que nós estamos fazendo, quebra o jejum, ou seja, que o seu primeiro alimento seja um suco desse detox. E esse suco vai ser a primeira coisa que vai entrar no seu organismo. Então, o seu organismo vai estar ávido por comida. E aí, quando o seu organismo está ávido por comida, ele fala: essa pessoa está morrendo, porque ela fica uma temporada sem comer nada. Então, quando chega o suco, ele vai pegar tudo que tem no suco, porque ele acha que não vai voltar a ter outro alimento. E aí ele vai pegar toda a propriedade do suco. Agora imagina que você, quando termina o jejum, você vai comer arroz, feijão. É proteína, mas não tem tantos nutrientes, não tem tantos aminoácidos. Agora, quando a gente é intencional em fazer um suco detox, e isso é o seu primeiro alimento, o seu corpo ele vai ser nutrido, ele vai ser, né? Ali toda a vitamina que tem ali naqueles legumes, verduras e suco e fruta, né? Você vai ser nutrido. Então isso é sobrenatural, porque vai trazendo saúde, tá? Outra coisa, nosso corpo alcalino, né? Então tudo que é refrigerante, né? Estuda hoje, faz hoje tarefa de casa, estuda os alimentos ácidos e os alimentos alcalinos. O meio, né, alcalino, ele é anti-câncer, ele é anti-inflamação. Então, olha só como você desinchou nesses primeiros... Fala pra mim, quantos quilos foi eliminado nesses 10 dias de jejum? A partir do momento que você tira glúten, lactose e açúcar e você começa a mudar a sua alimentação, a gente já desincha de uma forma brutal. Então, a gente vê que esses alimentos são tóxicos e eles estão fazendo que a gente venha reter líquido. Então, eu fui curada, glória a Deus, aleluia. Então, nós precisamos, né, viver dentro dessa desintoxicação constante. Não adianta a gente terminar 50 dias e você voltar igual um louco comer glúten, lactose e açúcar. Queridos, deixa eu falar, olha, 5 quilos, gente, 5 quilos, e eu falo pra você, eu desinchei no Reset, 5 quilos,
E eu falo que a maior parte é líquido que estava retido. O que eu quero pedir para você? Eu preciso que você pare de sair de uma campanha e voltar a comer tudo que você comia. Quando nós sairmos dos 50 dias, eu quero que você traga algo chamado estabilidade sobre você. Amém? A estabilidade de falar assim, olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou manter esse padrão de alimentação saudável, com horas de jejum intermitente. Sábado e domingo eu vou poder comer uma coisa diferente. Ou tira um dia da semana para você comer o que você quiser, quando nós saímos do jejum. Ou, eu vou poder comer o que eu quiser quando eu viajar. Ok. Todo dia da semana vai ser semana que eu não como glúten, não como lactose, mas um dia da semana eu vou lá comer um prato de macarrão, algo. E querido, se você quiser tirar forever, maravilhoso. Quando Deus me chamou para escrever o programa do Reset, Ele disse, para nós entrarmos numa dimensão de unção avassaladora, é necessário ter uma reestruturação física. Porque o nosso corpo, se ele estiver inflamado, ele não aguenta a unção. E corpo inflamado hoje é glúten, lactose, açúcar, é as coisas que mais inflamam o seu corpo. Por isso que você perdeu tanto, eliminou tantos quilos. Você eliminou a inflamação que estava no seu corpo. E aí, ao você tirar glúten, lactose e açúcar, que são alimentos que a inflamação de uma enfermidade que você tem ama, o câncer ama. Então, o câncer mesmo ama açúcar, porque ele é ácido, tá? O açúcar é. Então, você vai estudar hoje os alimentos ácidos e os alimentos alcalinos. A couve é um alimento poderoso alcalino. Então, imagina você começar o dia depois de um jejum intermitente. Então, por exemplo, eu estou de jejum desde ontem, depois do almoço. Então, hoje, quando eu tomar um suco detox cedo, né? Os sucos verdes são alcalinos. Eu vou fazer que o meio do meu organismo se torne alcalino. Esse meio alcalino, ele não é compatível com a inflamação. Então, o meu corpo que poderia estar inflamado, ele vai desinflamando, porque o meio alcalino, ele traz essa desinflamação corporal. Amém? Arroz e feijão também. Então, a gente tem que diminuir esses alimentos ácidos e começar a comer alimentos mais alcalinos, sementes, né, grãos, né, os grãos que eu falo, castanhas, abacate. Então, os alimentos alcalinos. Tarefa de casa, estude os alimentos alcalinos e os alimentos ácidos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente passou muito tempo querendo edificar o espírito, querendo viver uma transformação na alma, só que a gente esqueceu que o corpo é o templo. E se o corpo não tiver estrutura certa, ele não suporta a unção, porque a unção, ela é violenta. A unção de Deus é a capacitação do poder de Deus sobre você. E eu vou falar, os seus ossos precisam aguentar, nós precisamos ter ossos saudáveis. A gente precisa ter uma mente saudável. A gente precisa ter um corpo físico saudável para suportar a unção que Deus quer colocar em você, para você cumprir o seu chamado e o seu propósito. Então, quando eu entendi isso, porque, queridos, do que adianta você ter domínio próprio em todas as áreas, mas ser glutão? Então, se você é glutão, o problema da glutonaria não é só que você vai ter ganho de peso, você não tem domínio próprio e você vai ter um corpo inflamado. Gente, você pode ver que quando você está numa época comendo tudo o que você quer, acordar de madrugada é mais difícil. Há um cansaço, parece que o seu corpo, ele perdeu a agilidade, ele está mais lentificado. Se eu comer qualquer coisa que envolve glúten, lactose, açúcar de noite, para mim acordar na madrugada parece que eu acordo lenta. Sabe quando você parece que acorda engatinhando assim, fala, meu Deus, eu não tô acordando, o que está acontecendo? Quando nós estamos fazendo esse jejum, que a gente já não está jantando à noite, o que acontece? Você acorda bem, você já acorda com olhos estalados, amém? A gente dorme melhor. E o nosso corpo, a nossa pele, gente, a nossa pele não tem, as espinhas saem. Por quê? Espinha é inflamação. Agora, eu quero convocar vocês para desparasitar. Eu estudo muito, né, algumas medicinas, né, de uns doutores na Venezuela, na Colômbia, em outros locais. Eu vejo muitos doutores falando, né, principalmente eles já falavam sobre a vacina, mas muita inflamação no nosso corpo é verme, tá? E nós precisamos desparasitar sempre, desparasitar. Então, no Reset a gente fez uma desparasitação. Então, o ideal
é desparasitarmos, né? Sempre. Então, por exemplo, você fazer um suco detox e colocar semente de mamão, você vai desparasitar e os ovos de verme vão sair tudo. Né? No Reset eu lembro que teve um suco que ia a semente do mamão batida, né? Para desparasitar. O que aconteceu? Né? Deram para uma criança e a criança começou a extrair muito verme. E aí a médica perguntou, mas que remédio é esse que essa criança está tomando? Porque hoje os remédios já não fazem mais isso, né? De tirar tantos vermes para fora. Então, Deus deixou na natureza, né? Então a gente tem o açafrão, é um desinflamador natural. Então, coloca açafrão no seu suco detox. Deixa eu falar, você que tem artrite, artrose, qualquer coisa que são processos inflamatórios, em juntas e dores, começa a tomar todo dia no suco detox uma colherzinha de café de açafrão. Põe uma pitadinha de pimenta do reino, porque potencializa o efeito do açafrão. Eu te garanto que em uma semana você não tem mais dor em junta nenhuma. Açafrão é superior a qualquer ibuprofeno. Gente, eu sou médica de profissão e eu já testei tudo o que você imaginar, certo? Então, é sobrenatural, é avassalador. Amém? Glória a Jesus. Eu desparasitei com os sucos detox, foi assustador. Porque, gente, esses remédios de farmácia, geralmente eles cobrem só 12, 14, 16, 18 vermes. Só que há estudos que falam que nós temos mais de 400 tipos de vermes. Então, a desparasitação que é ovo, larva e ele em forma adulta. E tem remédios que eliminam o ovo, mas não elimina a larva e não elimina o verme adulto. Há remédios que eliminam o verme adulto e há remédios que eliminam a larva. Então, por exemplo, quando a gente toma semente de... Você vai colocar semente de abóbora liquada no seu suco detox. Ele paralisa todos os vermes. Mas nós precisamos entrar com a semente de abóbora que paralisa eles ficam tipo anestesiado, parado. A gente precisa entrar, por exemplo, aí o alho, né? Eu sei que alho é ruim, foi o suco que vocês mais odiaram, mas o alho elimina completamente, tá? O alho mata os vermes adultos. Então, faz uma pesquisa hoje, quais são os ingredientes, né, que mais matam os vermes e começam a colocar eles todos no suco. Ou você faz, né, faz um suco detox e coloca lá, né, primeiro os que matam os ovos, depois os que matam a larva. Por quê? Colocar o que mata todas as variedades, você pode ter ali enxaqueca, dor de cabeça e muita coisa. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando disso, que é um dos assuntos que eu amo. Amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia poderoso, que você possa mergulhar na presença do Altíssimo. Amo, amo, amo muito vocês.